Bom, antes de começar o terceiro e último painel, a gente quer trazer a última mensagem de boas-vindas do Mark Elliott, que é o Vice Provost of International Affairs na Universidade de Harvard. Mark atua como representante da universidade na negociação de acordos internacionais, acordos com governos. Ele apoia a comunidade de estudantes internacionais, de acadêmicos e de professores. É um entusiasta do trabalho que a gente faz no Brasil Studies Program. E ele gravou, ele não pôde estar aqui, ele vai falar, ele gravou uma mensagem, então a gente vai ver a mensagem no Mark para depois ir para o último painel. Thank you, Marcia, for that introduction. Boa tarde. I'm Mark Elliott, Vice Provost for International Affairs at Harvard, and I'm sending warm greetings to everybody gathered together today in Rio. I'm so disappointed I'm not able to join you in person, but I'm grateful to Dr. Klass for giving me the chance to speak to you at least this way. As some of you may recall, I was able to make a few trips to Brazil prior to the pandemic, when I had the pleasure of meeting many of you in the room now. One of those trips was to mark the 10th anniversary of the Brazil office in 2016. Today, I can't help but reflect on the continued great success that the Brazil Studies program in Cambridge and the Brazil office in Sao Paulo have had over the last few years. Whether seen in terms of supporting faculty research, creating bridges between academic communities, providing Harvard students with opportunities to live, work, and study in Brazil, or communicating the possibilities at Harvard for aspiring, talented young Brazilians, the achievements of the Brazil Studies program and the Brazil office are impressive. They have contributed immensely to what has become an ever more vibrant web of connections linking Cambridge and Boston to Sao Paulo, Rio, and to Brazil more widely. I would add that Harvard's progress in collaborating with Brazil and Brazilian institutions has informed much of the work we are doing with countries elsewhere in the world. It really has been a model for what global engagement can look like, especially when it has such great leadership from faculty and staff and such strong support from so many loyal and generous alumni. In this connection, I should mention the Lehman Brazil Research Fund, which my office, together with the Office of the Vice Provost for Research, has been administering for some years now. The Lehman Fund has greatly contributed to expand Harvard research activities through collaborative projects with partners in Brazil. Over the past 7 years, it has supported 46 research projects, exploring everything from biodiversity in strategic regions to machine learning, and producing knowledge that can address our global challenges and influence public policy, especially in sectors such as education. The success of the fund owes in part, of course, to our physical presence here in Brazil. Having a Dr. Klass office provides a distinct advantage for our faculty doing research, as well as for our student programs. The office helps to connect faculty and students with local partners and resources, leading to long-term relationships. And there are now many interesting programs involving Harvard and Brazil, too many for me to mention today. I'll just cite one, which is the collaborative course in public health led by Professor Marcia Castro, which is in its 14th year. Since 2008, public health students from Harvard and Brazil have gotten together for 3 weeks in Brazil every summer to study and tackle key public health challenges faced by Brazilian communities. I'm sure you'll learn about some of the other programs and collaborations that have developed over the past few years during today's event. One thing that has helped greatly to strengthen Harvard's connections with Brazil is the presence of a growing number of Brazilian and Brazilianist faculty members recruited in recent years. We've been thrilled to welcome colleagues such as the Lehman professor at the Harvard Graduate School of Education, Gabriel Oliveira, Professor Flavio Calmon at the School of Engineering and Applied Sciences, who's with you today. Starting this fall, we'll be welcoming a thought leader in AI. That's Professor Fernanda Viega, also at the School of Engineering and Applied Sciences, formerly at Google. A few years back, of course, we welcomed Professor Bruno Carvalho to Harvard, to the Faculty of Arts and Sciences,
He was, of course, a Lehman Fellow as a student at Harvard, and now he is a tenured professor. And besides faculty of Brazilian origin, the Harvard Kennedy School has also recently hired experts such as Professor Yanilda Gonzalez, who is with you today, and Professor Elizabeth McKenna, who was actually a beneficiary of our Dr. Class Brazil office as an undergraduate at the college. Both of them, both Professor Gonzalez and Professor McKenna, have done extensive research on Brazil, and they're with you there today. These great additions build upon the tremendous work of the Lehman Senior Lecturer of Government and former faculty chair of the program, my colleague, Professor Fran Hagopian, another esteemed colleague, Professor Sidney Shalhoub, who's now chair of the History Department and is a member also of the African and African American Studies Department at Harvard, and countless other faculty with long-standing research ties in Brazil. This cohort of Brazilianist faculty, along with Professor Marcia Castro, who I might mention is the first Brazilian woman ever to receive tenure at Harvard. Parabéns, Professor Castro. No doubt, will continue to accelerate research and expand opportunities between Brazil and Harvard. As you move to the final session of the event today and look to the future, exploring avenues to sustain and further develop the Harvard-Brazil collaboration, I'd like to stress that a broad and deep engagement with the world is part of our strategy at Harvard. We are counting on the Brazil office and the Brazil Studies program to continue serving as innovative and inspiring examples of how Harvard can effectively collaborate with other parts of the world. Again, thank you to all who have made today's event possible. Thanks especially to Elena Montero for her expert guidance through these difficult past few years. I wish all of you a wonderful afternoon and evening. I'm sorry I'm not there. I look forward to seeing all of you again soon, whether here in Cambridge or, as I very much hope, on my next trip to Brazil. Muito obrigado. Bem, vamos ao nosso último painel e, como já foi dito antes, esse painel é para pensar o futuro. E a gente tem um time maravilhoso de pesquisadores e professores de Harvard e do Brasil. Então, eu quero chamar para compor a mesa, primeiro, a Luiz Segurado, pró-reitor de graduação da USP, professor da Faculdade de Medicina e meu grande parceiro no curso colaborativo de saúde pública. Scott Martin, the Gordon McKay Professor of Environmental Science and Engineering and Professor of Earth and Planetary Sciences, my colleague at Harvard University. Hugo Aguilanil, diretor executivo do Instituto Serra Pilheira. Márcia Machado, professora no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, cientista-chefe... Ela é muita coisa, gente, deixa eu falar o resto. Cientista-chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e, o mais importante de tudo, também é minha colaboradora em vários projetos de pesquisa e de ensino. Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz e professor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Bom, vou sentar aqui. Então, vamos lá. Esse painel agora, como eu falei, a gente vai falar um pouco do futuro e a gente vai discutir um pouco sobre experiências e programas que já foram bem-sucedidos, que nós construímos ao longo desses 16 anos, dessa colaboração entre Harvard e Brasil. Mas o foco aqui é tentar pensar em estratégias, em como que a gente pode abordar várias dessas questões do futuro que foram discutidas, mas através do fortalecimento dessa cultura colaborativa na pesquisa, na formulação da política pública, por meio da ciência, da educação, da inovação e de parcerias. Então, como os outros painéis, eu vou fazer uma pergunta para cada um. Por favor, não passem de 5 minutos. E a gente vai ver como que o tempo anda, que eu tenho outra pergunta, mas a gente vai abrir para a plateia também.
Eu vou falar em português o tempo todo, à exceção do Scott, que eu vou fazer a pergunta em inglês, ele vai responder em inglês, mas vocês têm um aparelhinho se precisar. Então, Scott, vou começar com você. I'm going to start with you, since you're the different one. I'm just kidding. Pode perguntar em português? No, now I'm going to speak in English. So, as a Harvard faculty with research and field work based in Brazil, and you have collaborators in the Amazon, in Manaus, what are some of the novel and ideal funding mechanisms and stronger collaborative models that would help faculty seeking international collaborations? Microphone. Alô. Boa tarde para todos. Gostaria de agradecer este convite. É minha honra ficar aqui com vocês, aqui no painel. Sou um professor da engenharia, daí eu fiz um pequeno desenho aqui, eu acho que todo mundo pode enxergar, pode me acompanhar, não é? Ah, tá. Então, felizmente para vocês, eu vou falar em inglês, porque vai sair melhor, tá bom? So, I think the first thing to remember when we talk about a university is to remember our mission. And our mission at the heart is students. And so, as we think to the future, we think of our role as caretakers for the future, we think of our role then as nurturing students. They are our legacy, and I think as we think to the future, what we should do and the questions we should ask should revolve around those students. And in that regard, I think of opportunities, I think of leadership, and I think of execution towards those things. And so if I think of the students, I think of who are those students, what do those students want, and how can those students get that? And with those in mind, I make framework questions. So in terms of who are the students, well, this could be a 50-minute response, and as you know, recruiting the brightest people is a hard job, and recruiting a cohort that's representative of society is a hard job. There are lots of people working on that. I'm not going to speak to that. What I want to speak to is the what and the how, because I don't think we pay enough attention to that. The students get in the front door, that's the hard part, so to speak, and then we don't pay enough attention to the what. What do the students do when they're there? That's what I think we need to think more about. And so we often think as professors, oh, I work on this wonderful project. Students can work on that too. Or we often think, I took this course when I was an undergraduate, and I'll offer the same course now. Well, those could be the wrong questions. Instead, what we should do is we should listen to the students. What do they want to learn? What are they after? Well, the students need a little bit more help than that. They need some leadership at times as well, meaning that sometimes students want to work on things that, yes, they're interesting, but actually, no, the student, I don't want to condescend, but the student is not yet fully cognizant enough to know exactly what are the right questions. So we have to provide some leadership, but not an overbearing amount. We have to provide that leadership, but we have to listen to those students too, because they're telling us what they want to work on. In recent years, it's things like public health, it's things like the moving energy matrix, it's many of the things we've heard about today, the machine learning. It's a long list of things we've heard about from a range of speakers today. Those are the things the students want to learn about. And so how can we go about enabling that? And I think what we don't do enough of, that we should do more of, I really believe this, is reach out and ask our alumni, what are you working on? And why is that? Because the alumni are the ones who are out there in the sense of like this museum, amanhã. It's the short term, what's going to happen next. And those alumni really have their fingertips on what are the burning questions of the day. And those often resonate with the students. In my area, which is environmental sciences and engineering, it's about the shifting energy matrix. And a question like that transcends the United States, it transcends Brazil, it goes to the world. And there are a whole host of students who would really like to work on those questions. Well, what are the most cutting-edge questions in that area? Well, for that, we have to go to our alumni, and we have to ask that question. And I think as we think to the future, we should be doing more of that. We should be thinking about this triangle where you've got on the corners the professors, the students, the alumni. I'd like to see a much more active collaboration in that regard with two-way streets.
quite often we think of alumni as, okay, these are opportunities for internships. They are that, but they're much more than that. They're also a receiving way to know what are the most important questions now? What are people facing? What are people working on? And we can transmit that excitement to the students, especially in the sciences, and this goes to Brazil as well. We have many students who come into the academy interested in science, interested in engineering, but we lose them to other areas. Why is that? Well, one is that they lose interest. If we have these cutting-edge projects, if we have these things that alumni are interested in, then that won't happen as much, I believe. And then to the how. Talked about the who, which I didn't talk too much about, the what, which I talked a bit about. And when we come to the how, I also want to push again the alumni. The alumni identify possibly the brightest students to be involved with us, and that's a long-standing historical, letters of recommendation, so on and so forth. But the alumni also offer those internships, offer those projects, offer those ways for students to get engaged. And that's especially true when we think about Brazil, because from the United States perspective, students in the United States, it's a foreboding thing to go to another country. It's an exciting thing, it attracts them. But it's a foreboding thing to go to another country, to find an opportunity, to do a worthwhile, meaningful project. And so I look to that network again as enabling. And when going the other direction, Brazilian students coming to visit Harvard, there are a number of avenues that can go through. Again, I won't go into the details now, but again, alumni both ways can enable that type of thing. So as I see a push into the future, I would like to see a much stronger engagement of our student body, which I think can really be revolutionized by making it a much more interactive experience with the great alumni that are out there. So that's my position statement. Thank you. Thank you. Thanks, Scott. Acho que a resposta dele foi ótima, porque amanhã tem o Alumni Summit, então você já tem um tópico para a agenda. Não vou participar, mas já fica um tópico para a agenda para pensar como que os alums podem influenciar o amanhã. Hugo, depois de ser um pesquisador muito ativo na Europa e nos Estados Unidos por muitos anos, você voltou ao Brasil em 2017 para liderar o Serrapilheira, né, que é uma instituição fantástica, a primeira instituição privada sem fins lucrativos que apoia a ciência básica. Eu queria ouvir um pouco de você quais são os principais desafios para o avanço da pesquisa científica no Brasil e como o Instituto Serrapilheira está abordando esses desafios e até que ponto essas colaborações internacionais que a gente está discutindo aqui podem ajudar a mitigar alguns desses desafios. Bom, de novo, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não voltei, eu cheguei ao Brasil em 2017, porque eu sou francês, como vocês podem ouvir. Mas é uma pergunta difícil de responder em 5 minutos, mas eu vou tentar. Tem vários desafios, né, que os pesquisadores brasileiros têm que enfrentar. De coisas extremamente concretas, concretamente, um pesquisador experimental no Brasil não compete com os seus competidores no norte, essencialmente, ao mesmo nível, porque cada reagente que ele vai ter que importar vai demorar 2 meses ou 6 meses, quando isso demora 2 dias. Então, é como se você corresse uma corrida de 100 metros, só que a sua corrida vai ser de 150 metros, não tem como ganhar. Então, isso são coisas que colaborações não podem ajudar, porque isso são coisas que o Brasil precisa resolver. É possível, mas é difícil. Tem desafios da ordem da inclusão. Eu acho que a gente vê, está mudando rapidamente, mas eu acho que ainda, quando a gente olha para os professores brasileiros, eles não representam a população brasileira. Então, ali tem coisas que o Serrapilheira faz. Nas nossas chamadas, eu não vou listar todas as medidas, mas, por exemplo, nossas chamadas públicas vão selecionar pesquisadores de ponta, e o grant que nós vamos dar, isso é um exemplo,
70% do grant que nós vamos dar é incondicional. Se você é muito bom, você vai ganhar 70% do R$ 1.000.000 que nós vamos dar. O resto depende da sua... depende da contratação e da formação de jovens de grupos subrepresentados. Então, isso é um dos mecanismos pelo qual você pode puxar um pouco esse problema grande, né, da inclusão. A academia tem que ser exemplar e ela não é exemplar nesse ponto. Então, isso é um grande problema. Mas a gente está vendo que isso está mudando. Eu vejo que na USP, por exemplo, acabou de abrir uma pró-reitoria para a inclusão, o que é um sinal extremamente positivo. Aí, as colaborações internacionais nesse contexto, eu acho que tem um olhar dos outros países que é insistente sobre essas questões. E isso coloca uma pressão no Brasil, uma pressão positiva, eu diria. E depois nós temos desafios para acabar, né, que são desafios, eu diria, eu acho que tem dois tipos de desafio que eu quero ressaltar. Um é um desafio de um mindset. Eu acho que, muitas vezes, conversando com pesquisadores brasileiros, os pesquisadores brasileiros são extremamente criativos. Eles trabalham em condições que, às vezes, são difíceis e, portanto, eles encontram soluções. Isso é uma grande qualidade. É por isso que os postdocs, os alunos brasileiros, são tão queridos. Mas a consequência disso, o pendente disso, é que eles, por causa de todas as dificuldades, eles às vezes acham que eles não vão poder competir porque eles não têm o suficiente para competir com americanos, com europeus. Então, essa visão de si mesmo é algo que a gente precisa mudar. Então, isso realmente, as colaborações internacionais são muito importantes, no sentido que, quando você aproxima pesquisadores de fora com pesquisadores brasileiros, você vê que, na verdade, não tem tanta diferença assim. As condições de trabalho, claro, são diferentes, mas as pessoas não. Elas trabalham no mesmo problema, elas têm as mesmas questões e, às vezes, obviamente, dependendo de onde elas vêm, elas têm soluções diferentes, totalmente complementares. Então, essas colaborações são extremamente importantes. A gente vê isso na nossa seleção, nós temos revisores internacionais e os debates científicos são extremamente normais, iguais, né? E um outro programa que acho que toca num outro desafio, que é um desafio temático, né, que já foi tocado aqui, que o Brasil precisa urgentemente se posicionar na liderança das questões ecológicas, né, da questão da ecologia tropical. Essas soluções, e isso é uma situação muito interessante para o país nesse momento, porque não por sorte, né, mas por consciência, eu acho que o Brasil consegue manter o seu patrimônio, a sua biodiversidade, mesmo se ela está sendo ameaçada agora com essa situação difícil, mas isso vai mudar e o Brasil precisa se posicionar como líder. O que isso significa? A gente precisa formar um exército de gente capaz de enfrentar essas questões. Essas questões não vão ser resolvidas pelo Norte, porque você precisa tem uma consciência que você só consegue adquirir localmente. Os problemas da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga, você precisa estar lá e entender o ecossistema. É óbvio que você precisa usar ferramentas da matemática, é óbvio que você precisa adquirir tudo isso. Mas tem uma localidade que é indispensável. Então, ali tem uma necessidade, a meu ver, de fazer uma colaboração internacional que vem desse lado. Nós precisamos trazer cientistas de fora, nós precisamos formar jovens brasileiros. Nós estamos tocando agora um programa de formação à ecologia quantitativa, onde professores do mundo todo vêm para cá para formar jovens brasileiros, 20, 30 jovens brasileiros, todos os anos, nos próximos 5, 10 anos. Obviamente, esses jovens vão para fora, eles vão se formar, isso faz parte da cultura acadêmica, mas eles precisam voltar.
E eles precisam voltar, e nós precisamos atrair também pesquisadores de outros países para resolver essas questões. Então, ali tem um fluxo que nós precisamos inverter para resolver essas questões, que são questões que o Brasil não tem como não ter liderança. Então, vejo essa necessidade de encontrar soluções. Nós estamos pensando, por exemplo, o que o Carlos Nobre colocou, né, um MIT da Amazônia, centro de excelência. A matemática conseguiu fazer isso aqui, né, no Brasil. O INPA é uma instituição que atrai pesquisadores matemáticos do mundo todo. Por quê? Porque conseguiu focar num campo da matemática e ser um instituto de referência. Não tem por que isso não acontecer na ecologia, pelo contrário, isso tem que acontecer aqui no Brasil. Então, são essas colocações. Tem vários outros desafios, mas eu vou ficar aqui. Ótimo, Hugo. Muito obrigada. Eu só queria fazer um comentário de uma coisa que você falou, que acho que o Aloysio e Márcia já sabem o que eu vou falar, mas quando você falou do mindset, né? Quando a gente começa esse curso em janeiro, que foi mencionado aqui, esse curso colaborativo, nós temos 15 alunos de Harvard, 15 do Brasil. Sempre, no primeiro dia, os 15 brasileiros estão meio acuados, intimidados pelos 15 alunos de Harvard, e não demora muito tempo para cair a ficha que todo mundo é igual. Exatamente. A primeira rodada de conversas, e a primeira aula é sempre sobre o SUS, que o brasileiro sabe muito mais do que o que vem de fora, acabou isso. E eles percebem que eles têm tanto poder, tanto conhecimento e tanta capacidade de entrar no debate como qualquer um. Totalmente. E a gente tem um menino lá do Ceará, que fez o curso 1 ano, tímido, conversou com a Luísa, conversou comigo, conversou com a Márcia, foi fazer um mestrado com a Luísa, acabou de se formar, PhD em Oxford. E uma outra menina que fez o curso no Rio, também tímida, acuada, morrendo de medo de aplicar, aplicou e agora está fazendo um doutorado lá no departamento, lá em Harvard. Então, assim, eu acho, para a garotada que está aqui, né, e tem alguns que fizeram o curso, estou vendo eles ali, eu acho que essa mensagem é importante. Vocês são tão bons como qualquer um que vem de fora. E a gente precisa perder essa coisa que a gente chama o complexo de vira-lata, né? Que às vezes realmente isso acontece. E isso é o mindset que você falou, eu concordo integralmente com o que você disse. Não, o curso que nós estamos organizando é a mesma coisa. A gente tem critérios de elegibilidade que são os seguintes: você tem que falar inglês perfeitamente, e você tem que saber, você tem que ter interesse na ecologia, você tem que saber resolver equações diferenciais simples. Eu achei. Quantas pessoas vão conseguir fazer isso? São montes, do Brasil inteiro, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, pouco menos do Norte. Tem gente no Norte, mas a gente vai lá mais. E quando fizemos o curso, os professores, filmamos os professores, todos eles no fim do curso, porque é isso, começa com uma certa dificuldade, e aí começa a fazer perguntas. O brasileiro é bom de fazer pergunta, ele é bom de interagir socialmente. E aí o que acontece? Os professores todos acabaram a aula dizendo: gente, é a aula mais participativa, mais incrível que eu dei. Realmente, então, assim, eu confirmo, tem que ir lá, tem que ir atrás. Vocês são tão bons quanto, se não melhores. Obrigada, Hugo. Bom, Aloysio, agora eu vou passar a bola para você. Você acabou de assumir a pró-reitoria de graduação, e é uma pessoa que já está envolvida em colaborações de Harvard Brasil há, sei lá, mais de 10 anos, por aí, né? Há algum tempo. Chega uma hora que a gente não conta mais. Então, eu queria te perguntar o seguinte: o que a gente precisa fazer melhor, né? E agora que você está numa posição de liderança, né, que tipos de parceria entre Harvard e universidades brasileiras, e as universidades brasileiras devem buscar para melhorar a missão de educação e inovação das instituições? Boa tarde, muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a Márcia, a Helena, a Tim e todos por esta oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, Márcia, eu acho que nós podemos, em princípio, aprender com aquilo que deu certo até agora. E o curso colaborativo de saúde pública em campo Harvard Brasil, que já teve 14 edições, é um exemplo disso. Quais são os aspectos mais positivos que estão ali? A transversalidade, a interdisciplinaridade
a troca de experiências com alunos com diferentes formações e a interação que se dá durante o curso para além dos muros da universidade com a sociedade em geral, com gestores de políticas públicas, no caso de saúde pública, e com as comunidades e as organizações sociais que desenvolvem trabalhos relevantes na área de saúde pública nas comunidades. Então, o primeiro ponto que eu veria como algo a gente perseguir, não apenas na saúde pública, mas em outras áreas, seria a possibilidade de continuar nesse percurso, de buscar temas que sejam transversais, que promovam a interdisciplinaridade e que favoreçam essa interação para além da academia, a interação com gestores de políticas públicas e ouvindo as demandas da sociedade de uma maneira geral. Eu concordo com muito com meus colegas que já se manifestaram, disseram, em relação a algumas possibilidades, algumas oportunidades. Além daquelas que já foram mencionadas, agora que eu estou olhando a universidade para além da perspectiva de saúde, que é aquela que tomou o meu tempo ao longo de todas essas décadas que eu estive lá, pelo fato de ter assumido a pró-reitoria de graduação e ter que olhar para demandas que são de 42 faculdades, de 7 campi, envolvendo 60 mil alunos, eu chamaria atenção para uma área que ainda não foi mencionada neste painel, mas que eu acho que é extremamente relevante para o futuro do Brasil, que é a segurança alimentar com respeito à biodiversidade. O Brasil é um país que tem todo o potencial para assumir uma liderança global nesta área, combinando a produtividade, a modernização da produção de alimentos, sendo um celeiro de alimentos para o mundo todo e, ao mesmo tempo, sabendo desenvolver a agricultura num mundo sustentável, respeitando a riqueza que nós temos de biodiversidade. Vimos aqui o professor Nobre colocando essa questão, projetos que entendam o papel que, por exemplo, a Amazônia pode oferecer nesta área, mas eu diria que o Brasil é mais vasto e teríamos condições de desenvolver programas relacionados ao investimento nessa área em outras regiões do Brasil. Do ponto de vista de desafios, inspirado também pelo Hugo, o que o Hugo falou, eu chamaria a atenção de que o ensino público do Brasil, e particularmente o ensino superior público do Brasil, que congrega as universidades com mais potencial de desenvolvimento de pesquisa de ponta e inovação, ele está em profunda transformação. Essa transformação não é a transformação que alguém está querendo nos impor, de nos desqualificar e nos desprestigiar. A transformação porque isso é passageiro, penso eu. A transformação a que eu me refiro é a transformação do perfil dos nossos alunos. As políticas afirmativas de inclusão, elas são uma realidade hoje no Brasil, e a Universidade de São Paulo, que chegou atrasada neste caminho, tendo iniciado as suas políticas afirmativas apenas em 2016, quando, na verdade, o sistema de ensino superior federal já estava envolvido nisso há alguns anos, ela, na verdade, vem se transformando nesses últimos 6 anos de uma forma muito rápida. E isso impõe desafios, quando pensamos em oportunidades de cooperação internacional. Hoje, mais de 50% dos alunos ingressantes na USP, eles são egressos do ensino médio exclusivamente público. E eles vêm... E os estudos que os nossos pesquisadores, e eu gostaria de citar aqui nominalmente a professora Marta Arretti, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, vem conduzindo, vem mostrando que esses alunos chegam à universidade com algum handicap em relação à sua formação pré-universitária, mas que este handicap é rapidamente superado e, a partir do final do 2º ano, início do 3º ano, o desempenho dos alunos de inclusão é indistinguível daqueles que entraram pelas vias tradicionais. Porém, estes alunos merecem uma atenção especial. Se há uma, digamos,
se há um aspecto sobre o qual ao qual nós devemos dar uma atenção cuidadosa, é justamente o domínio de idiomas, Hugo. E você acabou de mencionar que as cooperações internacionais exigem a capacidade de comunicação em outros idiomas. Então, penso, Márcia, que temos que tentar trabalhar nessas colaborações, vendo mecanismos que possamos desenvolver e alavancar de possibilidades de suprir essa deficiência com a cooperação internacional. A comunidade acadêmica de língua inglesa, e aqui particularmente estamos tratando da colaboração com Harvard, pode nos ajudar nessa medida, a tentar superar um pouco esse gap e trazer esse conjunto de alunos para oportunidades de cooperação internacional. Um outro aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que, numa universidade como a nossa, com 60 mil alunos de graduação, e apesar de entendermos que a formação do líder do século XXI pressupõe um mindset global, uma vez que os desafios que eles terão que enfrentar são globais, e a pandemia de Covid-19 mostrou isso de forma categórica, ela não conseguirá, uma instituição como a nossa, e as outras também, não conseguirão dar estas oportunidades de vivência multicultural e internacional para o conjunto dos seus alunos. Isso seria impossível. Então, temos que trabalhar formas de cooperação que permitam esta internacionalização e essa vivência multicultural dentro dos nossos campi da universidade, das nossas universidades. Então, trazer alunos, como temos tentado, né, Márcia, cada vez mais, trazer alunos estrangeiros da América do Norte, da Europa, da Ásia, etc., para o nosso campus, permite que essa experiência multicultural internacional, que é absolutamente necessária para a formação dessas lideranças do século XXI, possa se capilarizar e se transbordar para aqueles que, eventualmente, não terão a oportunidade de sair daqui. Então, acho que teríamos que também pensar neste caminho. Com isso, queria finalizar dizendo que há muitas oportunidades. Eu me coloco à disposição da cooperação Harvard-Brasil para agora, como gestor de política universitária numa universidade representativa do conjunto do ensino superior brasileiro, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a gente possa avançar, possa capilarizar e possa aprofundar estas oportunidades de cooperação, pensando na equidade, dando oportunidades mais relevantes àqueles que precisam de mais estímulo e de mais apoio. É isso por enquanto. Ótimo, Aloysio, obrigada. E eu quero ressaltar uma coisa aqui, que foi uma iniciativa do Aloysio, eu acho importante falar isso, quando o Aloysio coordenava um programa de intercâmbio de alunos da medicina que passavam um ano em Harvard, em diferentes laboratórios. Chegou um momento que os recursos ficaram escassos e a gente ouvia muito alguns alunos dizendo, não, eu posso pagar. E o Aloysio disse, não, a gente vai fazer uma conta aqui e a gente vai considerar a renda que cada aluno tem e cada aluno recebeu uma quantia diferente. E nunca foi permitido que um aluno fosse pagando integralmente, porque a gente ia gerar uma desigualdade. Isso é extremamente importante, ele não falou, mas eu acho importante a gente deixar isso claro. Não é à toa que ele virou pró-reitor de graduação. Então, queria deixar isso bem... Márcia Xará, agora é você. Então, como a Aloysio, você também está envolvida em várias colaborações, Harvard Brasil, de ensino e de pesquisa, né, as duas coisas, e você é uma pessoa que faz aquela ponte que o João falou, né, que tem o Rio, né, tem o governante, a ciência, e você tenta criar essas pontes lá no Ceará para trazer esse conhecimento, por isso você é cientista-chefe tentando traduzir esse conhecimento para influenciar a política pública. Então, eu queria perguntar um pouco, você que vem do Ceará, que já enfrentou vários problemas pedindo bolsas para CAPES, para o CNPq, a gente não precisa falar sobre isso, mas, né, aquela coisa, do Ceará, não vou dar, não.
Então, eu queria te perguntar um pouco como que a gente pode incentivar esses jovens cientistas, as minorias, que têm esse problema do mindset que o Hugo acabou de falar, para trazer essas pessoas para trabalhar nesses problemas mais urgentes do Brasil, né? Quer dizer, para ajudar a construir essas pontes do Rio que o João falou. Do jeito que você tenta fazer com a sua equipe, né? E como que colaborações com instituições internacionais, como você faz, podem ou poderiam facilitar esse trabalho? Bom, inicialmente, boa tarde. É um prazer muito grande fazer parte dessa mesa e eu agradeço muito a equipe da David Rockefeller, Helena, Tim, Márcia Castro, que é uma grande parceira. E aí eu falo muito, um pouco da minha experiência e o que já foi colocado aqui, como, muitas vezes, profissionais que não tiveram uma oportunidade na sua formação de ter uma autoconfiança e dizer, não, eu posso chegar lá. Eu acho que esse talvez seja um dos principais desafios que nós temos, e aí parte muito também da questão da formação dele na língua inglesa. Nós temos um déficit muito grande, e isso, as universidades do Nordeste, elas estão tentando minimizar esse problema, criando cursos, e aí eu acho que as parcerias também vão ajudar muito. Algo que eu sempre valorizei e que, de uns tempos, uns 10 anos para cá, vem reduzindo muito, mas eu acredito que seria uma parceria a ser mais estimuladas. Seriam aqueles projetos do DINTE, MINTE, onde você leva professores de universidades sul, sudeste, que já têm um perfil bem, até de nota, né, mais qualificados, de levá-los para esses locais mais distantes do Nordeste. Isso nós precisamos reforçar, porque há uma carência muito grande, primeiro, de professores que, às vezes, assumam, nós não temos concursos suficientes para lotar esses profissionais. Então, esse é um ponto que eu acredito que, para uma parceria ser fortalecida, parte por aí. Segundo, eu diria, na própria formação dos alunos. Eu fui pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Ceará durante 7 anos. E algo que nós vivenciamos quando você fala em pesquisa é como essa pesquisa ela pode ser aplicada à sociedade. E as nossas universidades ainda se comunicam muito mal com a sociedade. Talvez por isso que ainda nós temos aquele conceito de que a universidade ela constrói a intelectualidade, conceitos, teorias, e isso não é aplicável. Então, nós precisamos mudar, e eu acredito que, na formação dos alunos, os conteúdos eles têm que levar mais os alunos para a ponta. O modelo pedagógico que nós utilizamos ainda ele é muito arcaico, né? Muito só acrescentar questões de conteúdo, quando, às vezes, um aluno termina e se espanta quando alguém chega e diz, olha, eu não vi ontem porque eu não tinha comida em casa, não tinha dinheiro. Então, levar esse aluno para conhecer a realidade é muito importante. E aí tirar um pouco essa questão de que nós não somos capazes. Eu me lembro quando eu ganhei a bolsa da CAPES para ir fazer o pós-doc lá em Harvard, eu encontrei com colegas e diziam, mas você tem muita sorte, né? Que sorte. E eu falei, olha, ultimamente tem sido uma coisa interessante, quanto mais eu tenho trabalhado, mais a sorte tem me acompanhado. Porque parece, né, fica parecendo que é algo tão impossível como você ir para Harvard. E quando eu cheguei lá, eu também o percebi, nós criamos, e aí foi quando eu conheci a Márcia, a primeira associação de alunos brasileiros em Harvard. E nós procuramos falar com ela para como é que a gente estrutura isso. E quando eu comecei a conversar, tinham cerca de 70 alunos, eu acho que tinham talvez uns 7 ou 8 que eram do Nordeste. E aquilo me espantou. Eu falei, nós temos que, talvez, criar a mesma política de cotas, que, às vezes, é tão criticada, mas nós precisamos, para avançar, criar esses mecanismos, né, de oferecer vagas para que jovens daqui do Nordeste possam, de repente, ir chegar até lá, porque nós temos potenciais, sim. E esse curso de colaborativo em saúde pública, ele é importante, primeiro, porque ele faz essa interconexão com professores de Harvard, professores de outros estados, que alguns estão aqui, inclusive, presentes. Nós trazemos alunos, e aí sempre a gente teve essa preocupação, né, Márcia, de dizer, vamos trazer pessoas do Nordeste, vamos colocar essa cota para poder, mesmo olhando, às vezes, o currículo que não chega a alcançar, porque não tem muitas oportunidades. Então, eu acredito que isso também nós temos
avançado, e essas parcerias, elas estimulam para que, primeiro, os alunos possam conectar com outros alunos. E isso construiu um grupo de pesquisa, querendo ou não, o carimbo Harvard pesa, as pessoas têm mais credibilidade. E o segundo ponto que eu acho que avançou muito lá, principalmente no Ceará, foi a articulação com a gestão pública e também privada. Nós tivemos uma conexão muito grande com o governo do Estado, prefeitura de Fortaleza, por exemplo, eles quem definiram quais eram os temas mais relevantes que aquele grupo que estava ali deveria pensar para construir, através de uma problematização, soluções para aqueles problemas. Então, eu acredito que isso foi algo muito importante. Nós conectamos também a Fundação Cearense de Pesquisa. Eu acho que nós precisamos utilizar e cobrar mais da gestão pública recursos. Daí, em 2018, foi criado no Ceará o cientista-chefe. Hoje eu sou cientista-chefe, que eu fico vinculada a uma secretaria de Estado. E eu acho que isso foi muito rico, é uma experiência desafiadora, até porque você sinaliza, você, enquanto cientista, pesquisador, você tem que olhar para o secretário e dizer, olha, não adianta você investir por aqui, porque isso não tem evidência. E eu vivenciei isso muito na prática agora, durante a Covid, foi quando a gente começou um estudo que nós estamos fazendo, um estudo de coorte lá em Fortaleza e do Ceará, acompanhando mulheres que recebem a transferência de renda, e, com isso, nós conectamos vários alunos, alunos de pós-graduação, e aí nós temos alunos da Márcia, meus alunos e outros que vão entrando, e, com isso, quando você olha, você tem 15, 20 pessoas envolvidas. E amplia até na forma de trabalho, né? Como é que eu devo me responsabilizar por aquele dado. E chegou algum momento, durante a pandemia, que o governador me ligava, professor, o que é que a gente faz? A senhora está apresentando aí os dados de insegurança alimentar, eu tenho um recurso para aplicar. E eu dizia, governador, não amplie. Só tem 35 mil famílias na extrema miséria. Conecte isso, crie um centro de nutrição social, onde a gente aproveite os alimentos regionais, utilize a expertise da universidade, que é o que nós estamos fazendo, com engenheiros de alimentos, nutricionistas, eles estão estudando as frutas do Ceará, e, de repente, eles produzem aqueles alimentos que não deveriam ser perecíveis, rápidos, mas eu posso pegar uma banana, ressecar e doar diretamente. Então, essa conexão da universidade é dolorosa, porque tinha momentos que ele dizia, a gente faz tanto, ainda está tão ruim assim, mas governador é assim, precisa também ter uma coragem política. E isso nós tivemos, felizmente, essa sensibilidade, espero que continue. E aí eu acredito que isso são desafios que nós temos, e a questão de verbas. Daí, essa construção de parceria que nós temos feito com Harvard, através da David Rockefeller, com a Fundação Cecília Vidigal, Bernardo Van Lee, o Núcleo de Ciência da Pesquisa, esse recurso que chega, ele auxilia, porque nós não temos recurso suficiente para investir na pesquisa. Então, eu sou muito otimista. Eu acredito que é doloroso, às vezes, a gente vê que é tudo muito lento, precisa ter uma coragem política de você assumir determinados papéis. E hoje eu vejo como um bom modelo dessa articulação da academia com a gestão pública através de um programa como esse que a gente tem, que é o Cientista-Chefe. Obrigada, Márcia. Carlos. Bom, Carlos, ciência, tecnologia e inovação, essa é a tua área, e essas são coisas essenciais para a gente ter uma sociedade saudável e sustentável. Eu queria que você falasse um pouco sobre os modelos de parceria que universidades e instituições, no caso a Fiocruz, que você vem representando a Fiocruz, estão buscando ou deveriam buscar para promover a inovação, apesar de eventuais barreiras políticas. Bom, eu queria primeiro super agradecer, Márcia, também Helena, Cláudio, o convite muito honroso para estar aqui, todos da mesa. Eu vou começar, eu me lembrei hoje, vocês me deram duas mudanças de roteiro, eu fiz um roteirinho aqui, mas eu não vou seguir o roteiro. Sempre melhor assim, né? Primeiro, no café, eu encontrei um estudante de Harvard, de Brasil em Harvard,
lembrando quando eu fui lá falar para os estudantes e tal, ele está aqui, está em São Paulo, enfim, acho que ele ainda está aqui, né? E eu falei, eu quero falar para os jovens, né? Eu quero falar para a gente, está falando do futuro, falar dessa... E depois o começo aqui da conversa, né? Que de um lado tem assim, né, temos esperança, temos, mas não somos tão assim, a gente é... Né? Eu queria dizer, né, a gente não pode ficar turvado pelo contexto atual que a gente vive. Né? Eu quero dizer, Márcia, até isso é ciência, tá? A gente era case de sucesso há menos de 10 anos atrás. Eu me lembro, a Fundação Gates queria entender o modelo de parceria público-privada na saúde para gerar inovação. Eu ainda tenho um problema da língua, mas ia lá toda hora. Assim, e eles entendiam. Eles entendiam. Né? Então, e a gente conversava, a gente no Grand Challenge, ele estava lá, junto com Bill Gates, abrindo o evento, mostrando o modelo do Brasil. Um país que criou o SUS, o maior sistema universal do mundo em termos de população, que tem o maior programa de atenção básica, com 1/4 do financiamento per capita que tem a área de saúde suplementar. Olha a resposta que dá. E eu fui também na ponta, vendo agentes comunitários de vigilância epidemiológica, ensinando como naquela plantinha tinha larva de mosquito. Eu sou economista, eu tenho esse problema, tá? Mas já aprendi, porque minha vida toda foi na saúde, o que era estranhíssimo na época. Por que o economista está aqui estudando malária, chagas, populações excluídas, etc. e tal, né? E isso tudo foi fruto também da ciência, de pensar como é que se organiza o sistema de saúde coletiva, como é que se organiza. E no campo das vacinas, fica tranquila, Márcia, não vou fugir da pergunta, se a gente olhar um mapa global das vacinas, menos de 10 países produzem vacina para a Covid, e o Brasil produz. E isto foi baseado no modelo de parceria público-privada totalmente inovador, não era concessão, era parceria por aprendizado, envolvendo transferência de tecnologia. Hoje a gente está discutindo globalmente como é que se faz produção global, monopólio não faz bem à saúde, ter poucas empresas e poucos países que produzem não é legal, não é bom. E aquele modelo, qual era a ideia? Vamos ver qual é a demanda do SUS, faz uma parceria com uma instituição de ciência e tecnologia, com uma empresa privada, e entra no mundo da tecnologia. Por conta daquele modelo, e olha só como é interessante, cerca de 5, 7 anos atrás, se pôde fazer o modelo na área de biofármacos, e deu errado, porque mudou o protocolo para tratar de hepatite C. O que deu errado deixou um rastro de conhecimento, que é onde a Fiocruz e o Butantan, no caso da vacina para a gripe, que também tinha lá problemas, produzem doses que a estimativa, Márcia, é de ter salvo 300 mil vidas no Brasil. Um modelo de inovação, onde eu sou super a favor de Open Innovation, mas Open Innovation não é só innovation lá e consumo aqui. Né? Ou seja, a gente sabe que a gente não consegue nem ter transferência de tecnologia, nem comprar produtos se não tem conhecimento. Olha o que foi a tragédia dos ventiladores. Você não tinha conhecimento para produzir. Me perguntavam na época, vamos fazer a reconversão? Falei, quem produz vacina para boi não vai fazer vacina para criança em 2 meses. Esquece, compra bem e reza. Né? Então, acho que um pouco estes modelos de articulação, mas articulação para o conhecimento. Eu tive a honra de fazer um artigo com a presidente da Fiocruz, onde a gente falou a iniquidade, a desigualdade é um grande problema. Mas talvez a mãe de todas as desigualdades seja a desigualdade no conhecimento, na ciência e na tecnologia. Então, a gente tem que tratar dessas questões de modo mais aberto, ao mesmo tempo, não fazer aqueles modelos antigos da lógica setorial, fechar mercados, mas colocar o ambiente, estamos saindo nessa exposição, e o social como os grandes balizas para a gente fazer política científica, tecnológica de inovação. Na saúde, a gente mostrou que isso é possível. Muita coisa deu errado, mas 300 mil vidas foram salvas. Né? Então, é possível fazer, e eu acho que o SUS, a produção de vacina, a associação entre microcefalia e Zika, que foi feito por uma rede de pesquisas liderada pelo Brasil no Nordeste, eu acho que não pode deixar o direito da gente ser pessimista com a possibilidade
de construir uma sociedade sustentável, dinâmica e socialmente inclusiva. Obrigada, Carlos. Eu acho que é importante a gente se lembrar de todas essas conquistas, né? Então, eu sempre falo isso, pareço disco quebrado, mas, assim, até hoje, o único cientista no mundo que descobriu todo o ciclo de uma doença, tudo, o transmissor, a etiologia, a epidemiologia, o modo de transmissão, tudo, foi o Carlos Chagas, a doença de Chagas. É o único, até hoje. Deveria ter ganho um prêmio Nobel, né? Mas não ganhou. Então, assim, tem muita coisa que o Brasil fez e, por causa que a gente não dá valor a isso, não é reconhecido. Eu trabalho com malária. Quem é que descobriu que a malária era uma doença domiciliar e, portanto, você podia borrifar a parede? O Carlos Chagas. Né? E eu conto isso para todo mundo com quem eu trabalho, porque todo mundo fala borrifação, mosquiteiro. Sabe quem inventou isso? Foi o Carlos Chagas. Então, a gente precisa valorizar isso, porque foi feito aqui. Né? Então, é o seguinte, antes de abrir para vocês, mudei tudo também, mudei o roteiro. Eu vou fazer uma pergunta que é muito rapidinha. Tá? Então, é o seguinte, o gênio da lâmpada está lá fora. Vocês vão encontrar com ele. Tá? Vocês vão poder fazer um pedido apenas para a gente, daqui a 10 anos, estar numa posição muito melhor na área da ciência, da inovação tecnológica aqui no Brasil. Então, vocês vão poder fazer um pedido para o gênio da lâmpada. Vamos seguir a mesma ordem? Scott. Microphone. Just one. It's one connected response. There's a whole lot of money out there, but it doesn't go to the professors. Instead, it goes to the students, and the professors compete with the excitement of their ideas, the relevance of their projects to attract those students. Ok. Hugo. Um pedido... Eu acho que eu pediria uma representação. Eu pediria que o Brasil esteja usando todas as suas forças criativas, toda a sua população para resolver os problemas que ele tem. Se a gente conseguir ter isso... Porque eu acho que uma grande parte do país está sendo desprezado. Então, se a gente conseguir usar toda a força criativa do país daqui 10 anos, eu tenho certeza que a gente resolve muita coisa. Bom, eu pediria, pode ser aqui do Brasil, eu pediria que o gênio esfregasse bem a lâmpada e iluminasse a cabeça dos nossos eleitores. Escolhendo lideranças responsáveis e comprometidas com a sociedade, a gente começa a caminhar. Aloysio, você tirou um pouquinho do meu pedido, então já não pode pedir mais o mesmo pedido ao Ladinho, mas eu pediria para que invistam mais na primeira infância. É a base da vida. Se nós quisermos enfrentar esse país, vamos investir nossas energias, nossas forças e os recursos que nós temos disponíveis com as crianças e suas famílias. Só assim nós teremos um futuro melhor. Vários também tiraram a minha questão da democracia, né? Mas, então, eu pediria para acabar com a fome. Bom, agora a gente tem uns 15 minutinhos para perguntas. Tem uma ali, uma aqui e outra aqui. Eu vou pegar 3 perguntas e, se der, a gente faz outra rodada. Breno, primeiro aqui, depois aqui, depois aqui. Boa tarde, eu sou a Ana Carolina Venturini, eu fui Visiting Fellow na GSAS. Vocês falaram bastante de reter os pesquisadores e a importância deles irem para fora e voltar. E pensando no contexto atual de
não tem recursos, não tem concursos, não tem bolsas. Como fazer para reter esses pesquisadores aqui, manter eles interessados em continuar no Brasil e não buscar oportunidades fora? Ótimo. Vamos pegar uma segunda pergunta aqui, por favor. Boa tarde, eu sou Silvia, HPS, PMD, 1978. Parabéns às pessoas que mencionaram segurança alimentar. Eu trabalho com alimentos, trabalho com cadeias de produtores orgânicos, pequenos produtores. E estou lendo aqui, temos neste momento 33 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil. Tem os outros números maiores de insegurança alimentar, mais leve, etc. Ou seja, temos um problema. Adicionalmente a isso, temos um problema, e isso não é um problema brasileiro, um pouco mundial, de obesidade. Ou seja, alimentos, obesidade. Então, não é uma pergunta, senão uma sugestão, professora Márcia. Áreas que podem ser trabalhadas em colaboração são pensar na insegurança alimentar, pensar em alimentos, e pensar em alimentos e obesidade. Lembremos que Harvard é uma excelente escola de saúde, que tem que ver com obesidade, que tem que ver com o que são alimentos. E também tem, estou pensando no outro lado do rio, de onde eu venho, empreendedorismo. Então, tudo isto pode ser, de uma maneira unida, ou fazer uma corrente com tudo. E, obviamente, a sociobiodiversidade, e o que isso significa, os novos alimentos que podem sair do Brasil. Obrigada. Okay. E aqui? Boa tarde. Eu sou a professora Rossana Mello, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu gostaria de agradecer a apresentação. O Brasil teve um programa de 2012 a 2016, que foi o Ciências Sem Fronteiras. Eu tive a oportunidade de gerenciar na minha instituição. E tem muitas histórias, né, pela convivência muito próxima, histórias até de muito sucesso. E eu queria saber se um desses pedidos que a Márcia incitou, instigou vocês, seria o Ciências Sem Fronteiras. Volta? Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá, gente. Quem quer começar a responder? Eu gostaria de começar primeiro essa questão do resgate, como você conseguir convencer um jovem pesquisador a voltar. Precisa, sim, ter uma grande motivação, e uma delas é um bom pagamento para esse pesquisador, ter investimentos para que ele continue com seus projetos de pesquisa. Então, não há uma continuidade, você fica esperando aí sair um edital. Então, isso é uma política de Estado, política de governo, que a gente precisa cobrar cada vez mais. E, infelizmente, nós tivemos, sim, concordo com a professora de Juiz de Fora, por mais que nós tenhamos críticas ao modelo do Ciências Sem Fronteiras, porque sempre as pessoas se agarram a algumas pontuais formas negativas, como foi apresentado, né, os resultados, mas, de uma grande forma, até o jovem sair daqui para ir para uma outra realidade, isso é um aprendizado, serve para a sua formação pessoal, para a sua formação acadêmica. Eu adoraria, sim, se o povo tiver juízo, votar bem, é possível que volte o Ciências Sem Fronteiras. E eu espero que sim, e não só isso, como vários outros projetos, vários outros programas. Hoje, no momento em que você vê um crescente aumento da fome no Brasil, você ter políticas que são modelos no mundo inteiro, adotadas aqui no Brasil, que foram extintas, conselhos que foram extintos, e nós precisamos mudar essa concepção dos programas alimentares no país, da distribuição de alimentos. É constrangedor quando a gente analisa dados, por exemplo, no estado do Ceará, que você vê regiões que são produtoras de vários tipos de frutas, vários tipos de alimentos, e esses alimentos não ficam para a população.
eles são exportados. Então, nós precisamos mudar esse modelo de distribuição. Não é equitativo. Você, às vezes, traz o que, normalmente, as pessoas têm o argumento de que eu estou trazendo emprego para aquela região e tal, mas, muitas vezes, as pessoas elas mudam seus hábitos alimentares porque aquela terra não é mais produtiva para aquela comunidade. Ela passa a ser exportada. Então, hoje, o crescente aumento da obesidade infantil, isso vai ter implicações no futuro, porque nós vamos ter crianças, já estamos tendo no Brasil, com diabetes infanto-juvenil de uma forma muito precoce, e isso, se você for ver dentro do sistema de saúde, é uma sobrecarga muito grande, porque vai precisar de medicamentos, essas crianças vão ter déficit visual, e já tem, e nós precisamos buscar os modelos que já estão dando certo, que são testados. Eu gosto também de falar das coisas boas que a gente tem tentado fazer lá no estado do Ceará. Na parte da educação, essa conexão da Secretaria de Educação com Saúde e Ação Social, ela precisa ser cada vez estimulada. Eu ontem vinha no VOA analisando os dados que a gente vai publicar, já estamos publicando, junto com Márcia, aí, várias pesquisas. Nós temos um estudo que, desde 1987, nós estamos fazendo, hoje nós temos um banco de 56 mil dados, onde, a cada 4 anos, é um estudo transversal, a gente analisa alguns indicadores. E é notório como as políticas públicas que foram adotadas no Brasil e, pontualmente, no Estado, melhoraram. Nós tínhamos 47% de desnutrição em 87, em 2017, isso é 4,6%. Então, o que foi feito? Isso nós precisamos sinalizar, por exemplo, nas universidades, na economia, mostrar que foi feita alguma coisa. E o que é essa coisa que foi feita? Então, valorizar e fazer com que essas políticas elas não sejam destruídas a cada mudança de governo. Isso é horrível, porque aí você não dá uma sequência e você vai vendo depois uma sequência de traumas nossos, enquanto pesquisadores, vendo esses indicadores negativos retornando. Então, eu pontuaria muito por isso. A questão do retorno dos pesquisadores, eu acho que tem várias camadas, concordo, eu acho que tem várias camadas. Os brasileiros, estatisticamente, voltam mais ao Brasil, gostam do Brasil, dá para entender. Agora, nos últimos tempos, realmente, nós vimos uma fuga dos cérebros muito mais intensa. Então, essa fuga, precisamente, ela se resolve dia 12 de outubro. É isso. A outra parte que me parece importante é que quem volta. Então, a questão é, os brasileiros voltam mais estatisticamente, mas é óbvio que os excelentes que recebem propostas de universidades muito famosas, será que esses voltam? Será que a gente não tem um filtro negativo? E aí eu diria que dar um grant, a gente pensou muito no Serra Pilha, como fazer isso. Eu acho que dar um grant não é o suficiente. Você pode dar um grant de 10 milhões de reais, vai. Se você é um pesquisador na Stanford, esse dinheiro você vai conseguir relativamente rapidamente lá, com condições de trabalho. Então, o que a gente precisa dar é um lugar competitivo aonde voltar. E isso a gente não pode fazer em todos os campos de uma vez, mas, por exemplo, o INPA fez isso na matemática num campo específico. Eu digo de novo, ecologia seria um campo interessante de oferecer condições realmente que se compara com o que pode se encontrar fora. E tem um equilíbrio a ser achado, né? Não é desejável que todos os brasileiros... É bom também ter brasileiros excelentes de fora. A Márcia é um excelente exemplo, ajuda muito o país de Harvard, né? E tem vários outros exemplos. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre esses pontos de aterrissagem, né? Quer dizer, não nem precisa ser uma instituição que você fica a vida toda, mas, no mínimo, um lugar onde as pessoas conseguem aterrissar. O INPA, de novo, é algo absolutamente incrível nesse sentido. A pergunta sobre o Ciências Sem Fronteiras, eu sou produto de Ciências Sem Fronteiras, porque, como francês que gostava do Brasil, eu recebi um grant do Ciências Sem Fronteiras para passar alguns meses no Brasil por ano. E foi assim que eu, na verdade, encontrei a oportunidade de tocar o Instituto. Então, eu sou super a favor, obviamente, de um programa desse. Eu acho que a parte que eu me beneficiei, que
estrangeiros vindo para cá era muito pequena em comparação com o resto. Eu acho que essa parte ela tem que aumentar. Eu acho importante trazer gente para cá também, porque, de novo, tem uma realidade aqui que dificilmente você consegue conceptualizar de longe. Então, para responder esses problemas daqui, eu acho importante trazer um monte de gente para cá também. Gente excelente. E a questão alimentar, não tenho muita competência para responder. Eu só diria que, além dos alimentos que já existem, muito provavelmente o Brasil tem muito mais para oferecer. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ter um interesse muito grande no norte do país, que é uma fonte infinita Aliás, tem um restaurante aqui no Museu da Manhã, que é de comida amazônica, que é excelente, recomendo a todos. Eu acho que isso é só o início. Então, eu acho que tem várias soluções, além de tudo que você falou, que podem ser encontradas. Não é normal que o país mais biodiverso do mundo tenha dificuldade de encontrar alimentos, né? Eu acho que isso aí tem uma contradição ali. Aloysio, só uma coisinha rapidinha, Hugo. Tem um código alimentar que o Cláudio Monteiro liderou na USP, que o Departamento de Nutrição, lá em Harvard, na Escola de Saúde Pública, analisa como extremamente audacioso, inovador e a coisa certa a ser feita. Novamente, uma coisa que foi feita aqui pela liderança do Cláudio, só tem que implementar, né? Exatamente, concordo. Não, eu queria só fazer um acréscimo sobre oportunidades como Ciências Sem Fronteiras. Eu já falei aqui da importância da formação dos nossos futuros líderes com essa visão global, mas eu gostaria que, numa retomada desse programa, ele pudesse ser aprimorado. Sem dúvida nenhuma, ele deu muitas oportunidades a muitos alunos universitários brasileiros de irem ao exterior. Mas esta ida ela foi desconectada das políticas de cooperação acadêmica desenvolvidas pelas universidades. As iniciativas eram isoladas dos alunos. No caso da USP, nós acompanhamos isso muito bem. A universidade não participou das candidaturas, tampouco da escolha das instituições de destino. Então, sem menosprezar o ganho individual que cada estudante possa ter tido com essa experiência, acredito que o lastro não foi suficiente e poderíamos desenvolvê-lo de uma maneira mais abrangente, convidando as universidades a elaborarem políticas de internacionalização que valorizassem os seus pontos fortes e os pontos de interesse de desenvolvimento com os parceiros internacionais e, a partir daí, fazer com que a mobilidade estudantil bilateral, de ida e vinda, estivesse, digamos, enraizada numa política que pudesse ter um efeito mais duradouro. Então, quero ela de volta, mas quero contribuir para poder aprimorá-la. Scott e Carlos, vocês querem falar alguma coisa? Por favor, please. Só para dar um comentário sobre Ciências Sem Fronteiras também. Eu estava um bolsista com IMPA, na Amazonas, e Universidade do Estado do Amazonas. E, através deste programa, eu fui co-orientador dos 5 estudantes do UEA, que participei na banca de tese e tudo. E dessas teses, 3 tem aquela coisa da CAPES, né, que fica nominado para uma honra, né? Eles recebem recebeu o prêmio CAPES, daí acho que foi uma influência positiva sobre o caso deles. E eu recebi no meu grupo em Harvard 3 alunos também da UEA, que passam alguns meses comigo. Daí tem lados positivos da Ciências Sem Fronteiras. Eu sei esta polêmica da brain drain também, porque os professores aqui, do USP, reclamou, mas Scott, você está chamando meus melhores estudantes. Daí ele não gostou. Mas vou falar outro lado. China, claro, tem diferenças entre o Brasil e China, mas China tem Chinese Scholarship Council, já há 10 anos, já há 20 anos, todo ano. E eu vi, eu entrei na academia em 97. Daí, o primeiro estudante que eu recebi da China, ele nem sabe falar inglês e tudo. E China. Agora, meus alunos da Harvard, tenho 3 que estão agora professores no
Beijing ou Peking University, que é a maior universidade da China. E elas têm mais dinheiro para fazer pesquisa que eu. Ou seja, se você continua com esses programas durante vários anos, tem efeito sim, eu acho. Já vamos? Carlos. Sei que todos já estão cansados, pensando no coquetel, né? Então, você que é rápido, né? Eu acho que a questão da retenção de pesquisadores, da fome, do programa Ciência Sem Fronteiras, né? Porque terminar falando de duas mulheres, né? Uma poetisa polonesa, eu não sei dizer o nome, tá? Que fala: somos filhos da época e a época é política. O nosso problema de fome não é falta de alimentos, é política. Nosso problema de recursos, eu sou do conselho do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, junto com Helena Nader, perdemos todas as votações. Né? Uma hora contingencia o recurso à ciência, aí proíbe o contingenciamento no Congresso, aí eles chamam de bloqueio. Aí bloqueia, aí depois muda, ou seja, e não se libera as bolsas congeladas, acho que há 10 anos, alguma coisa desse tipo. Iniciação científica, Fiocruz dando recurso para não perder a garota e o garoto que estão entrando na carreira científica, né? E que, inclusive, se favorecendo das políticas afirmativas feitas, né? Então, primeiro, assim, a questão não tem como, e aí até também falar para a juventude a grande política, né? Para transformar mesmo, e não é só uma questão nacional, é uma questão dos Estados Unidos, é uma questão global, né? Mas eu acho que a gente está num momento muito decisivo que pega essas três questões, né? Uma, né, a última que eu queria falar, até também é para falar aqui, da importância da gente ter, e dialogando com o meu colega aí né, do Serra Pilheira e tal, eu quase que fui lá visitar e não consegui. Mas, enfim, mas a gente está num contexto em que a gente tem que ter a modernização do Estado muito importante. Né, eu digo, gente, gestor corrupto prende, mas gestor empreendedor apoia. Né, a presidente da Fiocruz, é a homenagem à segunda mulher que eu ia falar, né, ela comprou 100 milhões de doses com transferência de tecnologia de uma vacina que não existia. Olha o risco. E, quando assinou o contrato, o homem ministro falou: a caneta é sua. A caneta é sua. Se não tivesse feito aquele gesto, mas a gente não pode depender só de um gesto heróico, de um gesto que coloque em risco sua família. Então, a gente tem que ter um Estado que permita a criatividade, a ciência, a tecnologia e a inovação avançarem, né? Eu acho que esse tema é absolutamente central, né? Agora vou citar um homem, o Harari, né? Historiador, que todos conhecem aqui e admiram. Fala, talvez o grande desafio contemporâneo é como lidar com medo, com a incerteza e com o futuro, né? A gente tem que criar, já que o tema aqui, né, é pensando aí o futuro, como é que a gente tem que modernizar o Estado e a sociedade para premiar o risco, a incerteza e para lidar com o erro. E para lidar com o erro e com o medo do futuro, né? Então, são agendas políticas, de grandes políticas, aí, em termos globais, uma cooperação internacional científica solidária. Não dá para a gente ser fornecedor de dado e comprar ciência. Não dá. No campo das vacinas, da pesquisa clínica, eu vejo isso todo dia. Querem nossos dados do SUS, da atenção primária, e querem nos dar o paper, e, às vezes, nos chamam para ser o 15º autor. Não o último, o 15º, quando tem 20 autores, né? Enfim, então, porque o último é o sênior, né? Enfim, isso é uma. Então, o que eu digo, eu acho que a gente está num momento realmente de construção de bases para a gente avançar na ciência, no Estado e na sociedade. E agradeço muito estar aqui. Obrigado. Bom, gente, eu vou encerrar esse painel. Vou pedir que vocês fiquem aqui, mas eu queria agradecer imensamente. Foi uma conversa ótima e eu peço que vocês se juntem a mim para agradecer esse painel pela rica discussão.
Bom, a gente vai fazer um encerramento rapidinho. Antes de chamar o Cláudio para falar algumas palavras, e depois eu vou realmente encerrar de verdade, eu só queria fazer um apanhado do que a gente discutiu aqui, extremamente desafiador, eu vou esquecer muita coisa, mas eu acho que, assim, o primeiro painel, que estava pensando em valores para uma sociedade sustentável, trouxe como pontos importantes a questão da equidade, a questão da educação, a educação como uma coisa transformadora, como permitir a realização de um sonho, trouxe a discussão da democracia, do Estado democrático de direito, e essa democracia também participando das mídias, democracia e regulação das mídias, trouxe a questão das oportunidades que têm que ser aproveitadas, do ensino, né? E o Flávio falou do ensino da matemática, e essa discussão de o potencial da inteligência artificial, desde que feito de forma ética e responsável, de uma forma que não gere desigualdade, mas que contribua para a redução das desigualdades. Eu acho que o segundo painel falou muito sobre essa dinâmica em partir da ciência e chegar na prática. E fazendo isso, levando em conta as oportunidades, levando em conta as vozes locais, ouvindo as vozes locais, engajando a participação local na formulação das políticas, e a questão da advocacia responsável. E esse painel que a gente acabou de falar, acho que trouxe toda essa questão, também a questão da inclusão, a questão de valorizar o que a gente tem, valorizar a contribuição que a gente já teve, a importância das colaborações também dentro do país. A gente está falando muito das colaborações internacionais, mas a gente precisa reconhecer que é um país desigual e que as colaborações dentro do país têm que acontecer. E eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu acho que foi uma discussão extremamente rica, eu acho que tem muitas contribuições, eu acho que tem alguns deveres de casa, um para os alunos, mas eu acho que tem vários deveres de casa que a gente vai levar. E eu queria chamar o Cláudio para falar algumas palavras e depois eu vou fazer um encerramentozinho para a gente poder ir para o coquetel. Não, deixa eles aqui, que depois a gente... Deixa eles aqui, a cadeira é confortável. Deixa eles. Obrigado, Márcia. Bom, já, digamos, trabalhamos bastante, vocês ouviram bastante coisa hoje, então serei extremamente breve. Temos um coquetel aí fora, em que nós poderemos conversar mais e trocar ideias. E, mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença de todos. Certamente tivemos um dia extremamente produtivo, discussões super interessantes. Eu, pessoalmente, aprendi bastante também nesses painéis. Então, eu só tenho a agradecer de novo a todos e, digamos, desejar amanhã para os alumni, quer dizer, um excelente dia também de evento. Quer dizer, Márcia, quer dizer, panelistas, todos, muito obrigado. E até o próximo evento nosso, né? Quer dizer, nós... Helena, quando festejaremos de novo quer dizer, o Dr. Class? 20 anos, então daqui a 4, né? Muito bem. Então, contamos com vocês também, quer dizer, daqui a 4 anos. Quer dizer, muito obrigado, boa noite. Bom, gente, então, para encerrar, mais uma vez eu quero ressaltar que se nós estamos aqui hoje comemorando tudo que a gente conquistou e discutindo as próximas conquistas que a gente vai tentar alcançar, é graças ao trabalho de muitas pessoas. Não há sucesso individual, ele é sempre feito a muitas mãos. Eu mencionei vários nomes na abertura, não vou repetir, então, meu muito obrigada a cada uma dessas pessoas. A gente também está aqui graças à confiança e o apoio de muitas instituições, ex-alunos e colaboradores. São muitos nomes, mas tem alguns nomes que eu queria agradecer em especial. Jorge Paulo Leman, Cláudio Haddad, Wolf Calabim, Ana Paula Martinez, todo o Conselho Consultivo do Brasil Office, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, as escolas de ensino médio que ajudam no MLab,
e ao apoio que nós já tivemos da CAPES, do CNPq e da FAPESP. Quem me conhece sabe que eu não podia encerrar esse evento sem ser com poesia, né? Então, eu sempre trago a coragem do Guimarães Rosa, mais do que nunca a gente precisa dela, né? O que a vida quer da gente é coragem. Mas eu quero trazer uma outra frase, eu quero trazer uma frase do Darcy Ribeiro, que falava que só há duas opções nessa vida. Ou a gente se resigna, ou a gente se indigna. Então, eu espero que a gente tenha muita coragem de nos indignar e construir um amanhã muito melhor do que ontem. Obrigada, gente. Vamos para o